Salve, salve galera, beleza? Deixa eu só tirar aqui meu fone de ouvido que tá todo embolado. Vou colocar aqui, né? Porque posso escutar alguma coisa de retorno. Eu acho que o som deve estar bacana agora, né? Porque antigamente tinha vezes que os vídeos saía bem baixo o som. E hoje nesse vídeo aqui, galera, o que eu vou estar fazendo é respondendo alguns comentários e tirando algumas dúvidas que eu vi recorrente ao longo que estava ensinando sobre como fazer física de carros. Física de carros não é algo simples, como você vê, tipo, às vezes fazendo alguém ensinando algum tutorial aí básico, sabe? Vai muito além. O que eu ensinei é muito superficial ainda, é bem ralézinho, porque é um assunto que envolve muito cálculo, além dos pneus, você tem que calcular muitas coisas, muitas forças que vão atuar sobre o carro. Depois ainda tem a questão de motor, né? O torque que vai ser fornecido e tal. E por enquanto, o que eu ensinei até agora, né? Eu dei uma base mais ou menos para quem está querendo aprender sobre isso, que é sobre o atrito dos pneus. Então eu expliquei uma forma de fazer atrito, é, uma maneira mais simplesinha, né? Que você determina ali uma curva já pré-estabelecida, você utiliza as próprias animations curve do Unity para fazer essas curvas, ou também você pode usar uma função, que é a curva que Hans B. Packager ele fazia, ele explicava como que podia ser calculado dos pneus reais essa curva. Só que naquele usa, às vezes vai muitos coeficientes que as empresas donas de pneus, eles não vão revelar, né, os seus coeficientes, até para o concorrente não fazer, imitar igual o produto, porque um pneu é um produto feito em laboratório e tem toda uma pesquisa em torno de cada pneu, cada marca, né? E o que que a gente pode fazer? É fazer essa curva aproximada, tirar essa curva aproximada do atrito. Mas beleza. Primeira coisa que eu queria corrigir aqui, que eu cometi um erro ao ensinar, que foi quando fazer essas curvas utilizando a fórmula de Parsédica, que você faz essa curva através de uma função matemática, é o seguinte, eu expliquei que o sleep ratio e o sleep angle, que é o ângulo de deriva e o ângulo de deslizamento, eles eram em porcentagem e o outro era em ângulos normais mesmo, né? E ângulos em graus. E eu estava errado. Por quê? Porque a fórmula é feita para trabalhar em radianos. Então, qualquer número que extrapole isso, que passe desses números em radianos, vai fazer a fórmula ficar confusa. O que você pode fazer é utilizar os ângulos, certo? E depois converter eles para radianos para poder ter essa função aí. Já no Sleep Rate, o que é em porcentagem, não, é mais fácil, porque era só você, em vez de fazer 100%, utiliza de 0 a 1 apenas, né? Como se fosse o 100% ali. Vou explicar aqui melhor para vocês, certo? Vou até abrir aqui a fórmula, deixa eu ver se está aberto aqui. Ah, beleza. É... antes eu vou só dar um play aqui para mostrar para vocês o seguinte. Eu fiz aqui, ó, quando eu dou um play, ele pega os parâmetros que a gente tem aqui das curvas, certo? Lembra da força lateral e da longitudinal. E eu mostro aqui como que a curva está no momento. É isso aqui que ela vai fazer, tá vendo? Essa aqui é da lateral e esse aqui é da longitudinal. Reparem que elas são diferentes, né? Aqui, ó, e daqui de 0 a 1 é o sleep ratio. Então ele vai trabalhar daqui até aqui, ele vai pegar essa curva aqui, entendeu? Aqui é o pico que ela pode dar, né? Que o atrito é um pouco maior, ele ultrapassa 1,5. E você pode ver por aqui, ó, que tem um atrito, né? 1,5. Então ele vai ultrapassar. Ele faz todo esse cálculo, né? Na verdade, 1,65, né? O coeficiente D, ele sempre é o pico máximo que aquela curva vai atingir. No lateral ele é menos sempre. Então ele vai atingir aqui até 1,35. Se a gente aproximar, pode ver que vai chegar lá, entendeu? É... E isso aqui é interessante fazer essa curva, você visualizar ela, para você poder ver como que ela está funcionando. Mas esse aqui é os parâmetros que eu coloquei, certo? E abrindo aqui o script, quanto aqui vai abrir no script? Tadã, tá carregando aqui. Eu vou clicar aqui no Sleep Ratio. Ó, tá vendo? Tem Sleep Ratio e Sleep Angle. Tá aparecendo aí, né? Deixa eu fechar isso aqui. Cadê? Ah, perdi de vista. Aqui, ó, Sleep Ratio. Aí ele vai mostrar para nós lá. Tá para baixo. Cadê?
sleep rate. Então a fórmula que eu estava usando aqui, ó, sleep rate, é aquela que eu tinha passado para vocês, certo? Que é a velocidade angular da roda vezes o raio, daí você consegue ter a distância que aquela roda vai ter, aberta, né? E menos a velocidade que ele está indo na longitudinal. E daí você faz essa fórmula dividido pela velocidade longitudinal. E daí o que a gente vai ter aqui? Vai ter um limite que você pode colocar. Lembra que eu coloquei aqui de menos 100 a 100. Agora eu coloquei aqui 1.9 negativo e 1.9. Mas se você quiser trabalhar, por exemplo, 1.0 e 1.0 aqui, não tem problema, pode ser também. Pode ser até 2.0 aqui se quiser, sabe? O que isso significa? Que, tipo, quanto mais a roda girar e ela patinar, ela tá deslizando mais do que a rua, mais do que a velocidade que a rua tá, tipo, passando aquele pneu. Então ele tá em deslizamento. Ou seja, quando isso aqui tá 1.0, por exemplo, de deslizamento, significa que às vezes ele tá mais veloz até uma vez daquela velocidade da rua. Agora, se o pneu ele tá girando a mesma velocidade que a rua, o contato com a rua, aí ele vai estar legal ali, vai dar um zero e pouco, mais ou menos, tal. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática como que seria isso. Deixa eu só soltar aqui. Ah, até coloquei um sonzinho aqui no carro agora, né? Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, acho que sim. E deixa eu colocar aqui no debug, pra vocês verem o parâmetro de sleep rate. Ó, foquem aqui, ó, tá vendo? Ó como ele fica bagunçado. Porque às vezes ele fica indo de 0 a 100 lá, de 0 a 1, porque ele tá bem devagarinho aqui, daí ele faz esses cálculos meio bagunçados. Mas se eu tô acelerando a roda de trás aqui, ó, 0.3, 0.0. E quanto mais baixinho ele tiver, é porque ele tá girando em relação à rua. Se ele tiver muito alto, é porque ele tá derrapando, tá entrando em derrapagem. Quer ver, ó? Se ele ficar muito alto, olha o que acontece com a roda aqui, ó. Deixa eu chegar aqui perto pra vocês. Você vai fazer zerinho aqui pro negócio. Ele tá derrapando, certo? Até depois eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês como que vocês fazem isso pra derrapar, porque até então eu ensinei como fazer as duas forças separadas. E geralmente as forças separadas não é verdadeira, porque um pneu ele não pode exercer a mesma força lateral enquanto você está tracionando também essa mesma força para frente. E isso acontece, por exemplo, se você vai fazer uma curva, se você estiver acelerando muito nessa curva, o carro ele vai destracionar de traseira, entendeu? Ou se você apertar o freio e a roda da frente travar, ele também vai derrapar e a força lateral não vai atingir ali. Então ela entra meio que numa média ali para poder funcionar. Tem uma fórmula que dá para fazer isso aí depois, que é você fazer um círculo de fricção, que é onde você limita essas duas forças, sabe? Tipo, não deixa ela uma sobrepor a outra. E daí tem o sleep angle também que eu falei para vocês, que ele tem que trabalhar em radianos também, certo? Quer ver? Aqui ele vai estar. Esse valorzinho aqui do sleep angle tá em radianos. Mas eu limitei ele. Aqui, ó, o sleep angle limite. Eu coloco em 45, depois eu converto ele. Isso significa que ele pode ir até 45 graus. E daí ele vai converter isso aí lá para radianos e vai funcionar legal, certo? Mas ó, ele tem que trabalhar aqui nessa faixa. Senão não vai funcionar na curva. Porque esse cálculo dessa curva, ele trabalha nessa faixa de limite de radianos, entendeu? Bom, esse aí é um ponto, né, que você tinha que reverter. E para reverter aquele sleep angle, cadê ele aqui? Vamos achar ele aqui. Tcharam. Aqui, sleep angle. Era só fazer a fórmula e era só fazer aquela fórmula que eu ensinei nos vídeos anteriores e não precisa converter ela utilizando essa função aqui do matemática de radianos para deg, entendeu? Porque daí ele vai funcionar de boa. É que aqui eu limitei ele apenas para fazer o seguinte. Ó, é só você usar daqui para cá que ele já vai fazer isso. E se você quiser colocar um limite nele, né? Por exemplo, eu limitei minha roda que ela vai até 45 graus, utiliza esse sleep angle. Então, daí eu coloco aqueles graus lá, né? Que eu mostrei para vocês aqui. Eu determinei aqui. Eu preciso converter isso aqui, porque esse aqui é o limite que eu determinei em graus. Eu preciso então converter ele para radiano. E para converter em radiano é só usar essa forma aqui do matemática. Essa função. É, ela converte em graus para radianos. E daí eu coloquei aqui no mínimo, né? O sleep angle vezes isso.
E daí ele vai limitar lá conforme aquele número. Beleza, esse aí era um assunto que eu queria ter falado também, para corrigir, né, caso tenha problemas. Outra coisa que tá dando muito problema que o pessoal perguntou, e eu acabei esquecendo de falar, né? A Unity e as outras engines também, às vezes elas vêm por padrão um limite de simulação física. Então, quando você for fazer sua simulação física, se ele tiver nesse limite padrão, vai acontecer que o carro vai começar a tremer a suspensão. Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai vir aqui em Project Settings, Physics. Não, deixa eu lembrar. Time. Isso, Time aqui. E aqui, ó, em Time, ele vai ter o Time Step, que é os passos de física que trabalha lá no Fix Update. Se esse número aqui tiver grande demais, por exemplo, se ele tivesse aqui 0.3, olha o que vai acontecer com o carro, tá, galera? Olha lá, buga, certo? E o que estava acontecendo com a galera, provavelmente, deixa eu abrir aqui de novo. Acho que esse número aqui tava. Se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, 1 dividido por 30, ele vai dar esse time step padrão aqui, né? Então, vamos ver aqui. Olha como que o carro fica muito louco. Não fica uma simulação legal, ó. Ele não consegue calcular a suspensão do carro, certo? O que significa isso aqui? Isso aqui é o tanto de ciclos que o seu processador vai fazer durante um determinado tempo para simular aquilo que você propôs de cálculo. É meio confuso assim, é confuso mesmo essa parte. Eu até recomendo quem quer estudar muito mais a fundo sobre a física, de simulação de física da Unity. E no próprio site da Unity explica mais sobre isso. E na verdade todas as engines têm esse padrão, certo? Esses tempos de física, esses passos, né? E para você atingir uma simulação bacana, eu, por exemplo, aqui tá, na verdade, 30 frames que ele vai calcular essa física aqui. Então é uma quantidade muito baixa. Por exemplo, se você quiser subir, você faz 1 dividido por 60 frames agora. Vamos ver como que fica? Provavelmente ainda não vai ficar legal, quer ver? Ó? Melhorou um pouquinho, mas olha como que ele fica balançando ainda, né? Fica legal a simulação. Agora quer ver? Vamos subir agora para. Tava no 60, né? Vamos colocar aqui 1 dividido para 120 frames. Vamos ver como que fica a reação. Já fica um pouco mais estável, tá vendo? Conforme você for subindo, mais estável ele vai ficar. Você mesmo pode determinar aqui um valor também, mas cuidado, não vai determinar um valor muito baixinho, que você vai travar seu PC. E lembrando, quanto mais você diminui esse valor, mais o computador ele costuma trabalhar, mais processador ele vai utilizar. Isso aqui não é de graça não, tá, galera? Então tem que ter um limite. Eu gosto de trabalhar nisso aqui com mais ou menos 800 frames para fazer essa simulação. Então eu coloco aqui 1 dividido por 800. Mas na verdade pode até ser um pouco menos. Acho que era 600 que eu tava usando. Vamos ver. 1 dividido por... Mas vamos deixar isso aí. 1 dividido por 600. Ele vai ficar bem estável agora, tá? Olha lá, agora não mexe nada. A simulação fica bem. Só que isso aqui consome um processador bem grande, sabe? E, tipo, se você tiver muito carro na cena simulando ao mesmo tempo, uma corrida, a pessoa tem que ter um processador legal, uma placa de vídeo bacana para conseguir conciliar tudo isso aí. Mas você vai ter uma simulação legal aqui. Os jogos de corrida hoje em dia, eles utilizam isso bem alto também nos jogos aí. Um exemplo, quer ver? Forza Motorsport, por exemplo, utiliza isso aqui bem alto, até. Fórmula 1 também. E cada um vai utilizando isso aqui, essa simulação mais alta para ter um, um parecer mais interessante do carro na simulação de física, certo? Então lembre de colocar isso aqui, aumentar, diminuir esse valor para você conseguir uma simulação bacana. É isso que faz tremer o carro lá na questão de suspensão. E às vezes até no atrito, qualquer tipo de cálculo físico, certo? É, Agora eu vou responder aqui até umas perguntinhas, deixa eu ver aqui, que o pessoal fazia bastante. Vou ver aqui. Ó, e daí tem até uma pergunta aqui do
Até colocar aí na tela depois o comentário, aqui faz um tempinho já. É do Ronildo Facanha 394. Tô tentando fazer isso. Como se faz? Já coloquei tração apenas nas rodas traseiras, mexi em tudo que é de fricção e nada. Ele tá se referindo a um vídeo que eu coloquei lá de um carrinho que eu fiz zerinho com ele, né? No Fiat Uno, o Fiat 147. É, que é como fazer esse zerinho aqui, certo? Ó, fazer o carro ficar derrapando assim. E isso aqui eu vou fazer um vídeo separado, né? Mais pra frente, explicando, porque se eu colocar tudo aqui vai ficar bem grande. Mas, resumindo, para a pessoa se conseguir fazer por aí, você tem que criar uma variável de vector 2, vector 2, e em cada valor do vector 2 você coloca um da força longitudinal e outro da força lateral. Depois você normaliza esse vetor. O que é normalizar? Pegar esses valores e transformar ele em unidades unitárias. Tipo, que ele vai de 0 a 1 só no máximo, e de acordo com um tá mais alto, o outro diminui. Porque quando você fazer isso, você vai conseguir pegar o que, quando, por exemplo, a tração estiver mais alta, o lateral ele vai estar menor, né? Ele vai diminuir. Aí você pega esse valor e depois multiplica pela força lateral lá, que a gente utiliza em add force, né? Aqui embaixo, quer ver? Vou mostrar para vocês. Tadã. Aqui em add force. Eu criei uma variável que coleta tudo isso, né? Ó. Força de atrito lateral e esse coeficiente lateral aqui que ele pega essa fricção aí do vetor e tal, né? E multiplica por aqui. E eu adicionei também mais uma coisa interessante aqui. Eu adicionei também vezes o sleep ratio, que é o seguinte, eu criei aqui o coeficiente de sleep ratio. Quanto mais está girando a roda lá para deslizar, aquilo também influencia na derrapagem lateral. Se você colocar isso aqui, ele vai dar esse efeito também de fazer o zerinho e tal. Mas eu vou explicar isso melhor, né? Depois passo a passo, certo? Vamos ver aqui mais perguntas. Tadã. Deixa eu ver aqui. Tem um comentário também que é o SK Leg, que ele perguntou: Opa, meu mano, queria saber uma coisa. Tipo, tem essa pista teste que você faz no caso e o mapa do jogo atualmente? Porque, tipo, é só um teste, você não revela nada do jogo real, mas gostaria de ver um pouco. Ele tá perguntando mais sobre se eu tô fazendo outras coisas em paralelo, além desses testes. Mas por enquanto, SK Leg, eu tô, tipo, aprimorando essa física. É um negócio demorado, porque isso aqui é o principal, né? Depois que isso tiver tudo pronto, daí eu consigo escalar mais a questão do jogo. Eu primeiramente queria, na verdade, lançar só uma pista de circuito mesmo fechada, baseada numa que a gente tem aqui no Brasil mesmo, aqui em São Paulo, só para colocar depois os carros lá e fazer um teste, para o pessoal conseguir jogar também e dar feedback sobre como que tá a física e tal, né? Mas esse primeiro passo aqui é muito difícil porque você tem que chegar num limite legal, bacana, né? Uma outra pergunta também que o pessoal fazia bastante é, por exemplo, o carro ele parado aqui, vou dar um play aqui para vocês entenderem. A roda, às vezes ela fica se mexendo para frente e para trás, olha lá. Tá vendo? Ele tá indo para frente às vezes. Ó. E isso aqui em baixas velocidades, né? Isso ocorre, tá, galera? Porque a curva que a gente está utilizando é uma curva para alta velocidade. Quando o Hans B. Passetka ele fez essa, essa função, né, de calcular a força do pneu e tal, é para carros na vida real quando estão em altas velocidades. Porque na vida real o atrito ele tá todo momento ali, né? E aqui no jogo a gente tem que também simular um outro atrito que seja para parar essas rodas depois caso o carro esteja estacionado. Que isso também é um pouco mais complicado, já que a Unity, nessa função dela de, é, como posso dizer, da física, né, da função fix update, ela fica calculando o tempo todo esses números e não existe número zero aqui nos cálculos computacionais.
Existe, mas ele, se ele for participar de algum cálculo, às vezes vai dar conflito. Então a gente tem que fazer alguns macetes aqui à parte para poder solucionar isso. E é até interessante que eu ensino aqui mais ou menos no modo geral, mas você tem que ter conhecimento também de programação para você mesmo conseguir construir seus métodos, seus modelos e tal. Não existe uma única forma para fazer isso aqui, existe várias. E daí você tem que ir resolvendo esses pequenos problemas que vai surgindo, que é muita coisa que aparece às vezes durante o caminho aí, tá, galera? Vou até dar uma voltinha aqui com o carrinho pra vocês verem por enquanto. O som eu sei que tá meio ruinzinho aí de motor, né? Mas eu peguei um motorzinho normal, utilizado no F-Mode Studio, só para poder testar aqui o RPM do motor e tal. Eu tinha montado aqui já também uma curva de torque, uma curva de potência, né, HP. E esse carrinho aqui ele vai quase até 200 cavalos. Tá fraquinho ainda. Aqui é as informações em tempo real, né, o RPM do motor. Olha lá. Fiz um esquema de embreagem também aqui automático. Cadê a embreagem aqui? Ah, ela tá aqui pra baixo. Ó. Conforme vai cair na rotação, ela diminui a embreagem, né? Pra não deixar o carro morrer. Deixa eu maximizar essa tela aqui. Vamos ver se consigo fazer um drift. É bem difícil mesmo mexer aqui, galera. É uma coisa também que eu tô melhorando é tentar fazer também um controle mais fácil para quem joga em teclado ou joystick também, né? Porque a princípio tem que ter muitas assistências em jogos que utilizam teclado ou um joystick para ficar mais fácil de dirigir. Se deixar como se fosse o volante bruto aqui, é muito difícil. Eu tô colocando algumas assistências também. Vocês podem ver que, por exemplo, quando eu derrapo muito pro lado, o próprio computador ele já calcula para você virar para o outro sozinho para tentar controlar seu carro. Quer ver? Ó? Deixa aqui nessa visão. Fica vendo, eu vou virar para um lado e depois eu vou soltar o controle. A própria roda lá tá virando, sabe? Para poder tentar corrigir o carro. E essa é uma das assistências, né? Depois tem que adicionar mais também coisas, como controle de tração e tal. Pra facilitar, pra não ficar também um jogo difícil. E. Porque se você jogar no joystick que é de volante, daí beleza, você mesmo que tá ali controlando. Agora no teclado, na vida real, é que nem, tipo, por exemplo, você virasse o volante com tudo pra um lado pro outro, o carro não vai fazer curva, ele vai passar direto, ou vai derrapar, ou vai capotar. Aqui também acontece a mesma coisa, ele tá calculando isso, entendeu? É, por isso que você ir correndo muito com ele e fazer uma curva muito fechada, ele não vai passar direto, ele não vai virar. O atrito ali não suporta. E é por causa disso mesmo, entendeu? Bom, eu acho que por enquanto é isso aí, galera. Mais pra frente eu respondo outros comentários. Eu vi que tem até pessoas de outros países assistindo e eu até expliquei pra eles também sobre corrigir um desses erros e tal, né? Porque é bom também, tipo, explicar como que corrige algumas coisas. Mas é isso aí, continue acompanhando. Mais pra frente eu posto mais novidades sobre isso aqui. E vamos que vamos. Obrigado aí por quem se inscreveu. E é nóis. Até a próxima. Fui.